Graças e paz, irmãos. O profeta Everton me deu essa missão. No sábado passado, ele falou para mim, eu vou te dar um presente. Aí era para pregar a palavra. E aí eu falei para ele, já estou ruim desde agora. Irmãos, aquilo que a gente fala, profetiza, acontece. Eu já fiquei ruim mesmo desde aquele dia. Peguei uma gripe forte. Além dos sintomas, né, que a gente tem do peso de trazer uma palavra para a igreja, né? Ainda recebi os sintomas da gripe. Então eu quero já pedir perdão se eu tossir, né? Se eu espirrar ou, né, ter que usar o lencinho para limpar o nariz. Já peço perdão para os irmãos, amém? Então, vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 18. O nosso tema, né, é vaso, como vaso de honra. Gostaria que o Yuri colocasse aí para a gente. Como texto, né, que foi nos dado. Só que eu vou usar o texto de Jeremias. Deixa eu abrir aqui minha palavra. Amém? Então, Jeremias capítulo 18, então é vaso para honra o nosso tema, amém? Jeremias capítulo 18 diz, desde o versículo 1, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso converta-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, não, é inútil. Porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero colocar cada coração aqui neste lugar, Papai. Que o Senhor venha ministrar a Tua palavra, Senhor Jesus, em cada coração, Senhor Jesus. Que a mente esteja aberta, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor quer transformar, Papai. Gera neste lugar um ambiente de arrependimento, de quebrantamento, de intimidade com o Senhor, Papai, de anseio pela Tua presença, Senhor Jesus, assim como foi desde a manhã, desde as 6 horas da manhã, Senhor, nós buscando a Tua presença, Senhor. Gera, Senhor Jesus, Pai, um anseio
pela intimidade, um anseio, Senhor Jesus, por estar contigo, um anseio, Senhor Jesus, por te buscar, um anseio, Senhor Jesus, para estar na tua presença, Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria que você meditasse agora nessa palavra e você pudesse analisar isso comigo. Quero que você pense sobre um oleiro. Analise isso, mentaliza isso. Um oleiro. E ali ele está formando um vaso, ele pega um vaso nas suas mãos e ele começa ali a fazer daquele vaso, daquele barro, um vaso. E ali o oleiro, ele fica alegre porque ele quer fazer um vaso bem bonito, bem perfeito. Mas aí durante o processo, aquele vaso se extravia. Mas o oleiro, ele não joga aquele barro fora, ele torna a fazer segundo bem lhe parecer. Amém? Então, olha, irmãos, Deus, ele não desiste de nós, ele nunca desiste de nós. Só que as nossas atitudes, elas refletem nas ações de Deus, né? As nossas atitudes refletem nas ações de Deus. O plano e o propósito de Deus para nós é sempre maior, é sempre perfeito. Quando Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele fala assim para nós, está diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para vocês serem abençoados, para vocês serem felizes, né? Não só vocês, como também a geração de vocês. Mas também tem a maldição, né? Que quando nós escolhemos a maldição, infelizmente a nossa geração também é impactada pela maldição. Então as nossas atitudes refletem nas ações de Deus. Não porque Deus quer. É como se a gente estivesse aqui, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aqui debaixo da proteção do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Mas muitas vezes nós saímos do alinhamento de Deus, né? E muitas vezes sem a gente nem perceber. Nós saímos do propósito de Deus, do alinhamento de Deus, né? E aí nós estamos vulneráveis à maldição. Não que Deus queira, mas porque nós saímos dessa graça, nós saímos dessa bênção. E estar alinhado com Deus não significa simplesmente servi-lo. Não, eu sou alinhado com Deus porque eu sirvo. Não, estar alinhado com Deus é ser chamado de amigo. É estar em intimidade com o Senhor todos os dias. É você estar alinhado com Deus, é isso. Deus, ele falou assim para os seus discípulos, hoje eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Por quê? Porque eles passaram não somente a servir ao Senhor, mas a amá-lo de todo o seu coração. Eles desejavam estar com o Senhor. Não era mais aquela coisa, né, de estar servindo, de fazer, não, porque eu tenho que fazer. Não, eles entendiam o propósito, eles conheciam a Deus. Então, estar alinhado com Deus é ser chamado de amigo. E Deus, ele tinha esse plano para Judá e Jerusalém. Vamos continuar aí na leitura. Deus tinha um plano perfeito para Judá e Jerusalém, mas atitudes do povo refletiam nas ações de Deus. Deus estava querendo livrá-los de algo terrível, mas eles endureceram o coração. O que Deus queria de Judá e de Jerusalém? Arrependimento, conversão do mau caminho, que eles corrigissem a conduta e as ações. Judá e Jerusalém esqueceram de Deus,
abandonaram a Deus e se entregaram à idolatria. Então Deus, ele teve um plano perfeito para Judá e Jerusalém. Mas no processo eles se extraviaram, né? Eles endureceram o coração deles. Sempre que havia um rei, que se levantava um rei ali que amava a Deus, eles seguiam a Deus. Mas quando levantava um rei que era idólatra, que levantava ali postes ídolos, eles iam lá e adoravam também a ídolos e eles esqueciam do Senhor. E vinha Deus, como eu disse, Deus ele não desiste da gente, né? E ele não desistia de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, querendo mudar a vida deles. E Deus ia lá e mandava o seu profeta, assim como mandou Jeremias, vai lá, fala para eles se arrependerem, conversão do mau caminho, que eles corrijam a conduta e as ações. Isso está lá no versículo 8, vamos lá, de Jeremias. Só para a gente voltar um pouquinho. Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles diziam: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então eles endureceram o seu coração, né? Josias, que reinou com 8 anos, ele amava a Deus, mas ele não entendia bem em relação à idolatria, porque a palavra havia sido escondida. Alguém escondeu a palavra no templo, para que ela fosse conservada, quando os inimigos entrassem lá, ela tivesse guardada. E Josias pediu para reformar o templo, porque ele achou: não, vamos reformar o templo, que nós vamos agradar ao Senhor. E nessa reforma, Deus permitiu que eles encontrassem ali a palavra do Senhor. E quando eles encontraram, eles levaram para Josias, e quando Josias leu, aquilo, sabe, trouxe um arrependimento tão grande, né? Por quê? Porque ele viu qual era a vontade do Senhor. Ele leu ali as Escrituras, leram para ele ali as Escrituras, e ele disse: meu Deus, nós estamos todos errados. Não é dessa forma que Deus gosta, é assim. Por quê? Porque o outro rei que havia reinado era idólatra. Então, quando esse rei reinou, não se falava de Deus. As crianças não aprenderam sobre Deus. E eles foram crescendo sem saber quem é o verdadeiro Deus. Para eles, a idolatria, os ídolos eram normal. Para Josias, aquilo era normal. Mas quando ele leu na palavra que aquilo não era normal, que Deus detestava, que Deus não queria aquilo, logo ele passou a corrigir, ele destruiu os postes ídolos, ele arrancou daquele lugar, ele fez a festa também da Páscoa, se não me engano. Foi uma celebração, a maior celebração que eles tiveram. Então ele começou a trilhar a palavra, a entrar dentro da palavra, dentro da vontade de Deus. Não, nós estamos errados. E ele chamou o povo ali, reuniu o povo, mostrou para eles a palavra. O povo também rasgou as suas vestes, porque eles também não sabiam que estavam errados. Eles rasgaram suas vestes, eles se arrependeram, né? E eles se converteram do mau caminho. O rei
se levantou ali em arrependimento, em quebrantamento, e eles passaram a servir o Senhor, mas de repente veio um outro rei que não conhecia Deus, que não amava Deus, levantou de novo os altares, e aí novamente as crianças não foram ensinadas a palavra do Senhor, não foram ensinadas sobre Deus, o que a gente sempre ensina, né, sobre a Páscoa, sobre o Purim, sobre Pentecostes, né, qual que é a outra festa? Tabernáculos, todas essas festas em Jerusalém era para ensinar a futura geração do que as obras que Deus fez, né? O quão Deus é perfeito, né? Deus nos libertou lá do cativeiro, Ele fez isso conosco, Deus é assim, Deus nos ama, Deus Ele gosta disso. Então as crianças eram ensinadas, mas aí vinha esses reis que não amavam a Deus, e as crianças passaram a não aprender mais do Senhor, e foi nascendo uma geração, foi se estabelecendo uma geração idólatra, uma geração que esqueceu do Senhor, né? E isso está aqui em Jeremias, agora vai no capítulo 19, 4 e 5. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. Encheram este lugar de sangue de inocente. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Sinto uma tristeza profunda nessa fala de Deus aqui, né, para Jeremias. Nunca ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente o sacrifício de crianças. Então, olhando para esse contexto hoje, não é tão diferente dos nossos dias atuais. A única diferença é que o sacrifício das crianças hoje não é em morte, mas em vida. Por causa da idolatria que tem atingido milhares de lares cristãos, a idolatria pelo mau uso da internet, que engloba rede social, celular, computador, televisão, com filmes e séries, né? Então, olhando para nós hoje, como eu disse, muitas vezes a gente sai da proteção de Deus, muitas vezes sem saber, porque o inimigo, ele é astuto. Ele vem com uma idolatria no nosso coração, sutil. E a internet é essa idolatria sutil que está entrando dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração, roubando a nossa intimidade com Deus, roubando as nossas crianças, né? Como eu disse aqui, um sacrifício de criança, mas não em morte, naquela época era em morte. Deus, Ele estava triste com aquelas pessoas, porque eles começaram a sacrificar as crianças, tirando a vida delas para entregar para Baal, para um Deus que nem existe. Imagina o coração de Deus, né, a tristeza de Deus, mas eu nunca pedi isso para eles, nunca imaginei isso, eles entregarem os filhos deles em sacrifício para mim. E é isso que está acontecendo hoje conosco. Muitas vezes nós estamos entregando em sacrifício os nossos filhos à idolatria, né? Como eu falei, há uma idolatria sutil que para a gente não tem nada a ver, mas o mau uso dela tem tudo a ver. O mau uso da internet está fazendo as crianças se apaixonarem mais pela internet do que para Deus. Se você falar para eles tirarem um tempo com Deus, eles não querem, mas para estar na internet, eles querem, né? Então, voltando aqui, Deus está nos dizendo: desperta a geração presente, pois quero impactar a geração futura.
Assim como Deus ansiava pelo arrependimento e mudança de Judá e Jerusalém, Ele anseia pela nossa mudança hoje, porque a nossa mudança de conduta e ação dentro de casa fará diferença na geração futura, pois as crianças são reflexos do que fazemos, não do que falamos para elas fazerem. O exemplo arrasta, e tem arrastado muitas crianças a amar mais a internet do que a Deus. Que posição Deus Ele quer de nós? O mesmo que Ele pediu a Judá e a Jerusalém. Arrependimento, conversão do mau caminho, corrigir a conduta e as ações. Sabe, irmãos, nós precisamos primeiro entender isso, né, dentro de nós, né, que se isso tem afetado a nossa vida e a nossa geração, né? E aí a gente entrar nesse arrependimento, nessa conversão. Idolatria significa amor excessivo, admiração exagerada. A idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E hoje Deus está nos convidando a abrir os nossos olhos para a realidade do hoje. Onde está o seu amor e a sua admiração? Então você vai saber com as seguintes perguntas. Quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade com Deus? Quanto tempo você consegue ficar sem internet? A internet mal utilizada rouba nossa intimidade com Deus, nossa identidade de filhos, rouba nossa vida de oração, de adoração, de leitura e estudo da palavra, rouba o ID do Senhor. Né? São poucas pessoas que querem sair do seu conforto, do seu lar, da sua internet, né? Do seu filme favorito, da sua série. Para que eu vou sair do conforto do meu lar, da minha cama, no ar-condicionado, assistindo, para ir evangelizar, para ir consolidar alguém. E uma vez, eu ouvi um testemunho de uma irmã, ela veio me contar, que ela, fazendo faculdade, ela estava indo com notas baixas na faculdade, e aí ela conversou com uma pessoa que ela estava muito triste, porque talvez ela não iria passar, ela iria recuperar. E aí a pessoa falou para ela desativar as redes sociais. Falou, você quer ir bem nas notas? Desativa as redes sociais. Você vai ver que você vai alavancar. E aí ela estava me falando que depois que ela fez isso, as notas dela só aumentaram. Ela começou a prestar atenção melhor nas matérias, e a nota dela começou a ser melhores do que antes, porque ela desativou a rede social. Ela não queria mais saber, porque ela falava assim, sabe, Lu, quando você quer ver o que está acontecendo, aí depois você não larga mais, porque você vê o de fulano, você vai querer ver, e aí vem uma notícia, você quer saber, e aí o que aconteceu, e aí você vai, quando você vê, já passou a hora, e eu não estudei, eu não fiz nada. Outro testemunho de uma pessoa, de um casal, né, que uma pessoa me falou, próxima, de um casal que eles decidiram, eles têm 5 ou 6 filhos, não lembro, e eles decidiram não ter internet em casa, nem televisão em casa, para educar os filhos na palavra do Senhor. E essa pessoa me disse assim, eles disseram assim que os filhos são a herança do Senhor, né? E eles querem que os filhos glorifiquem o nome do Senhor aqui nessa terra, quer que eles façam a diferença aqui nessa terra, e são filhos respeitosos, que amam a Deus. Essa pessoa estava me testemunhando, me falando, ela falou assim, Lu, é incrível você ver as crianças, e eles brincam no quintal, e é lindo de ver o trabalho que os pais estão fazendo com eles. E você vê assim o amor que eles têm por Deus, eles conhecem a Bíblia, se você falar com eles, eles contam a história, eles falam da Bíblia, porque os pais pegam todos os dias para ensinar a palavra do Senhor, né? Eles não têm televisão em casa, eles decidiram isso, não tem TV, e eles educam
na palavra do Senhor. Então Deus, Ele está nos dizendo: desperta a geração presente, pois quero impactar a geração futura. Esse despertar é desativar as redes sociais e desfrutar de um relacionamento profundo com Deus, né? Se nós queremos ter um relacionamento profundo com Deus, nós precisamos desativar as redes sociais. Assim como essa irmã me contou, assim como ela fez em relação ao estudo, nós também precisamos fazer em relação a Deus, em relação à nossa intimidade com o Senhor, né? Se Ele tem nos afetado, presta atenção, né? Desativa, para que você volte à intimidade com o Senhor, né? Não que a internet em si, né, seja ruim, tem pessoas que trabalham com isso, mas e fora do trabalho? Você leva isso para dentro do seu lar? Aí é errado, porque aí ele rouba a sua família, a sua comunhão com a família, com as crianças, né? A educação dos filhos. Ele rouba tanta coisa. Então nós precisamos vigiar nisso, porque aí é uma idolatria no nosso coração, porque aí nós amamos, né, exageradamente, nós amamos, isso é idolatria, está ocupando o lugar de Deus no nosso coração, né? Como a apóstola Regina disse no culto da família domingo, né? Conhecer e prosseguir a conhecer a Deus é desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Você conhece uma pessoa se relacionando todos os dias. Foram as palavras da apóstola, né, de domingo. Você só conhece alguém relacionando com ela todos os dias. É que nem o casal que casou, né, quinta-feira, Ronielto e Bruna. Eles só vão se conhecer agora, que eles estarão todos os dias juntos. Agora que ele vai saber as manias dela, ela vai saber as manias dele, vai saber o que ela gosta, o que ele gosta, né? É agora, né? Na intimidade, no estar juntos todos os dias. E Deus, é isso que Deus Ele quer de nós, né? Esse relacionamento com Ele, é desativarmos de tudo para estarmos com Ele, para estarmos a sós com Ele, para a gente descobrir o seu perfume, para a gente descobrir a sua voz, para a gente saber o que Ele quer de nós, para tomarmos decisões juntas. Não, Senhor, eu preciso tomar uma decisão essa semana, me ajuda nessa decisão. É isso que Deus quer, é isso que é um amigo, né? Nós estarmos alinhados com Deus, é sermos amigos dEle, é Ele nos chamar de amigos. E lembrei agora de um vídeo que eu vi, que falava assim, que uma pessoa, ela pode até conhecer o Neymar, né? Conhecer tudo que ele ama, tudo que ele gosta, a comida favorita do Neymar, tudo, porque ele é um jogador famoso, né? A camiseta, o número da camiseta, do tênis, ele gosta de comer isso, ele gosta de beber isso, pode saber tudo sobre o Neymar. Mas se ele tocar a campainha do Neymar e o Neymar abrir a porta, o Neymar vai conhecê-lo, vai falar: não te conheço. Então a mesma coisa é com o Senhor. Nós não podemos apenas conhecê-lo, nós precisamos desfrutar do seu amor, da sua intimidade. Ele precisa nos conhecer. Ele precisa dizer: eu conheço a Thaís. Eu conheço. Ela está comigo todos os dias, né? Eu conheço a Thaís na intimidade, né? Eu sei do que ela precisa porque ela me fala, né? Então é necessário a gente falar com o Senhor, né? Ele sabe de todas as coisas, mas nós precisamos falar. Todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Eu tive uma experiência essa semana com um passarinho que entrou lá em casa. E aquele passarinho não queria sair, ele dormiu lá em casa à noite. E aí o passarinho, ele se machucou, e aí ele já deixou uma obra de arte no meu teto, cheio de sangue. E ele não conseguia sair, eu já estava com dó daquele passarinho. Eu falei assim: quer saber, eu vou orar.
E aí eu sentei ali, eu orei, eu falei, Senhor, ajuda esse passarinho a sair aqui de casa, tadinho. Ele está querendo sair, mas ele não consegue. Ajuda ele a sair de casa. Irmãos, não foi nem 5 ou 10 minutos. Aquele passarinho, eu já vi ele na janela, ele ficou olhando assim com medo, será que é aqui mesmo? E ele saiu. Falei, aí, olha só, né? Então, assim, são os mínimos detalhes. Deus, Ele quer que nós falamos para Ele. Amém? Voltando para cá. Apocalipse 3. Do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, como o pastor Everton disse na reunião de alinhamento, essa igreja eram pessoas que serviam, mas eram vazias em Deus. Muitos estão fazendo e fazendo, mas é morno na intimidade com o Senhor. Então Deus, é claro que a obra, a gente está lá na palavra, Deus, Ele quer que nós sirvamos. Sim, Deus, Ele quer que nós sirvamos. Mas o mais importante para um filho de Deus é a intimidade. É o seu encontro com Ele dentro do seu lar, a sua vida dentro do seu lar. Até porque os nossos filhos, eles estão observando a gente ali. E os nossos filhos, eles não são daqueles que são o que a gente fala para eles fazerem. Mas é pelo exemplo, né? É pelo exemplo. E é como eu disse, se a gente continuar deixando com que as coisas desse mundo venham encher o nosso coração, uma coisa que eu tenho observado, né? Eu acho que até eu comentei aqui lá em cima, que a internet, ela tem gerado, ela tem levantado uma geração preguiçosa, uma geração que não gosta de ler, que não gosta de orar, muito menos parar para ouvir a Deus. A internet tem deixado a criança preguiçosa, ou tem deixado ansiosa, ou tem deixado elétrica, né? Tudo tem que ser rápido. E nós sabemos que Deus, Ele não é assim. As coisas de Deus não é assim. Muitas vezes a resposta de Deus está no silêncio. Então, para muitos é difícil parar para ouvir a Deus. E eu sei o que é isso. Porque na época que a gente estava naqueles livrinhos, não tem? Aqueles livrinhos de avivamento. E lá tinha o testemunho de um pastor, não sei se vocês lembram, que ele parava um tempão para ouvir a Deus. E ficava ali só contemplando a Deus e ouvindo a Deus, né? E eu fui tentar fazer isso, no silêncio, parar. Irmãos, minha perna tremia, minha mão tremia. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa difícil, né?
Você ficar ali naquele momento só, como o Adriano ministrou num MOA, só contemplando, né? Você só contemplar aquela palavra. Deus te deu uma palavra e você ficar só contemplando nela. É difícil demais. Eu falei, meu Deus, para quem está mergulhado nas redes sociais, na internet, na agitação, na aceleração, né? Ouvindo todos os áudios no 2. Para quem está assim, né? nesse nível de aceleramento, é difícil contemplar a Deus. É difícil parar para ouvir a Deus. Fala, Senhor, fale comigo e ficar naquele momento, a sós com Ele, né? Então, a nossa geração tem sido essa geração preguiçosa, essa geração que não quer saber de ler, não quer saber de orar, não quer saber de parar para ouvir a Deus, para contemplar a Deus, né? E nós precisamos mudar esse quadro, começando de nós. Precisamos mudar esse quadro. 3 coisas Deus pede de nós nesse texto. Sermos quentes. Isso não acontece num reteté, mas na intimidade diária, em uma vida de relacionamento com Deus. Né? Por que eu coloquei aqui? Porque muitas pessoas, elas acham assim que eu sou crente quente, porque eu vou no culto, né? Chega na hora da oração ali, eu sou batizada no Espírito Santo e pronto, estou abastecida, né? Para a semana inteira, até domingo que vem. Domingo que vem a gente busca de novo. E não é isso que Deus quer, não é dessa forma que é ser um cristão quente na presença do Senhor, mas é a intimidade que a gente carrega, né? É essa amizade que a gente carrega. É essa amizade que a gente carrega com o Senhor. Amém? Segundo, sermos zelosos na oração, no estudo da palavra, na intimidade, né? É o que está escrito aqui, arrependimento, sermos zelosos. Então, sermos zelosos na oração, no estudo da palavra, na intimidade. E, irmãos, é uma coisa que eu quero alertar os irmãos que vão começar o discipulado. Tenham zelo naquilo que vocês vão fazer. Tenham zelo no estudo da palavra. Não faça de qualquer maneira. Aqui é rico, né? São palavras de vida para nos transformar. Então, não faça de qualquer forma, não faça na correria, em cima da hora, respondendo somente as perguntas. Não, tenha zelo. Tenha zelo de ler aquele texto, tenha zelo de ler o rodapé. Gente, o rodapé tem muitas respostas ali, já estou dando uma dica. Então, leia o rodapé, mergulha naquilo. Tem muita coisa ali rica, né? Mergulha nos textos que fala ali no livro, né? Que nem aqui, ele vai falar um tema, ele vai ler o tema, depois ele vai estar na Bíblia, tem um rodapé. Então, mergulhe nisso, seja zeloso nas suas respostas, seja zeloso no estudo, né? Em estudar, não deixa de fazer. Então, é outra coisa que a internet tem prejudicado essa geração, é no zelo. As pessoas não têm sido mais zelosas na oração, na palavra, no estudo da palavra, né? E na intimidade com o Senhor. E outra é arrepender-se. E mais do que apenas sentir remorso por um erro, é uma mudança de atitude, um novo rumo de vida, uma conversão de coração e mente que nos aproxima de Deus. É uma busca por uma vida que o glorifique. Paulo, antes de Jesus, era um exemplo de um cristão morno, uma pessoa que fazia várias coisas para Deus, inclusive matava os cristãos, porque achava que estava agradando a Deus. Mas Deus resolveu isso na vida de Paulo. O próprio Jesus apareceu para Paulo, e Paulo ficou cego. Então Jesus fala para Ananias ir orar com Paulo, porque ele seria um vaso de honra em suas mãos. Ananias obedeceu, os olhos de Paulo foram abertos, ele se arrependeu, se converteu do seu mau caminho,
corrigiu sua conduta e suas ações e foi um vaso de honra nas mãos do Senhor. Paulo era um estudioso da palavra, mas não tinha intimidade com Deus. Depois que Paulo conheceu a Jesus, essas coisas andaram juntos na vida de Paulo. Obediência às autoridades, mais obediência ao Espírito Santo, mais palavra, mais oração, mais adoração, igual à igreja fortalecida, vidas sendo salvas, libertas e curadas. Então, não sei se você lembra da história de Paulo, mas Paulo, ele era um estudioso da palavra, ele conhecia tudo sobre a lei, ele amava a Deus, com certeza ele seguia todas as regras ali do judaísmo, ele seguia, porque a palavra fala que ele seguia. Então, mas ele não tinha essa intimidade com o Senhor. Ele conhecia Deus somente de ouvir falar, ele sabia tudo, é que nem esse que eu falei sobre o Neymar, ele conhecia tudo sobre Deus, tudo sobre Deus. Mas ele não tinha essa amizade com Deus. Se ele tivesse, ele saberia quem era Estevão no momento que apedrejaram Estevão. Porque colocaram, os homens que apedrejaram Estevão, colocaram a roupa nos pés de Paulo. E Paulo já saberia que aquele era um homem que estava servindo a Deus. Mas não, ele desejou ser igual àqueles homens e matar os cristãos, porque para ele estava agradando a Deus dessa forma. Então, Jesus apareceu para Paulo, né? Ele teve um encontro com o Senhor e ele ficou cego. E Deus, ele fala com Ananias. Ananias, sim, era um homem de intimidade com Deus, porque ele ouviu a Jesus. Jesus falou: Ananias, ele disse: sim, Senhor, vá lá na rua chamada direita, tem um homem chamado Paulo, vai lá e ora com ele. Ele falou: mas Jesus, espera aí, esse Paulo aí não é aquele que quer, ele veio para nos matar, Senhor, como que o Senhor me manda lá? Vai, porque ele é um vaso de honra para mim. E aí ele obedeceu. E Ananias foi e orou com ele, tirou a sua cegueira, tanto natural como espiritual. Paulo foi batizado no Espírito Santo. Paulo foi ensinado na palavra. Ele quis estar junto com os discípulos para aprender mais sobre Jesus. E o que eu vou ler aqui, irmãos, é comprido, é em Atos. Mas é para mostrar para vocês a transformação que Paulo teve. Então eu quero que vocês mergulhem nessa leitura, presta bem atenção. E se vocês puderem, faça o estudo de Atos, para vocês mergulhar nessa história de Paulo, que é muito linda, né? Estudar mesmo a história de Paulo em Atos. Atos 16, 4, 5. Começando do 4 em diante fala: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Olha, ele obedecia às autoridades, né? Foi o ponto que eu falei. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Atos 16, do 13 agora. No sábado, saímos de cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Todo lugar que Paulo ia, ele levava seus discípulos com ele. E antes de qualquer coisa, antes deles começarem a anunciar a palavra, a evangelizar na rua, eles encontravam um lugar de oração. Eles procuravam um lugar para eles se reunirem e orar, antes deles começarem a falar a palavra naquela cidade. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido:
Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Então, aqui nesse texto longo, a gente vê o que eu falei para vocês. Obediência às autoridades, Paulo tinha. Mais obediência ao Espírito Santo, porque ele queria ir para um lugar. O Espírito Santo impeliu ele, falou: não, você não vai para esse lugar. Mas como assim? Eu estou indo levar a palavra para aquele lugar. Até nisso a gente tem que estar atento à voz de Deus, né? Porque muitas vezes a gente quer ir para aquele lugar. Paulo sempre desejou pregar sobre Jerusalém, mas Deus sempre impediu ele, falou: não, não é o seu lugar, você é para os gentios, né? Então ele queria levar a palavra para aquele lugar, e o Espírito Santo falou: não, não é nesse lugar que é para você ir. Então Paulo obedeceu e ficou quietinho ali onde ele estava. E aí em sonhos, né, ele vê uma pessoa clamando: vem para cá, vem para Macedônia, nós estamos precisando. E aí ele viu que era a resposta de Deus, e ele foi lá e obedeceu. E acharam um lugar de oração, e ali, logo de cara, Lídia já se converteu e já abriu a casa dela, e ali já se tornou uma casa de oração, né? Obediência às autoridades, obediência e mais. Paulo não fala para ela: vamos abrir a sua casa de oração, lá na sua casa uma casa de oração. Não, ela se ofereceu. Ela disse, ela e a família dela: não
né, se a gente se acha digno diante de vocês, né, faz a oração lá em casa, que lá em casa seja a casa de oração. Então foi aberta o lugar de oração, a casa de oração na casa de Lídia. Obediência ao Espírito Santo, mais palavra, mais oração, mais adoração. E a gente vê que mesmo eles sendo açoitados na praça, em público, eles estavam ali na prisão, eles começaram a adorar ao Senhor. E aquela adoração fez romper todas as cadeias naquele lugar. E aquele carcereiro, ele foi salvo. Amém? Ele e toda a sua família. Adoração igual à igreja fortalecida, vidas sendo salvas, libertas e curadas para a glória do Senhor. Paulo teve arrependimento genuíno, converteu do seu mau caminho, corrigiu suas condutas e suas ações. De morno passou a ser quente, e o nome de Jesus foi glorificado, e se levantou uma geração apaixonada por Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém? Se levantou uma nova geração. Né? Paulo era uma pessoa morna diante de Deus, mas quando ele decidiu, não, eu vou ser quente, ele poderia ficar no canto dele, ele, né, reconheceu de Jesus e pronto, mas não, ele queria fazer além, ele queria anunciar o Evangelho, ele queria falar de Jesus para várias pessoas. Então ali ele passou a ser um filho de Deus quente na presença do Senhor, e ele mudou uma geração, né? Várias gerações foram mudadas por causa da atitude de Paulo, da decisão de Paulo. Várias igrejas foram abertas por causa dessa paixão de Paulo por Jesus, e assim, todos aqueles que nasciam de Paulo eram sedentos por Jesus. E assim acontece conosco, quando nós nos posicionamos, né, e nos tornamos filhos de Deus quentes, né, é isso que vai acontecer com a nossa próxima geração. Né, nós seremos apaixonados por Jesus, eles serão também apaixonados por Jesus, porque eles olham no exemplo, amém? E essa é a vontade de Deus para nós hoje, porque se formos vaso para a honra, a próxima geração também será. 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Gostaria que você ficasse em pé, para a gente encerrar. O Yuri vai colocar uma canção. Gostaria que você orasse comigo neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Sabe, hoje é dia de arrependimento.
capacitar-nos, Senhor Jesus, como diz a tua palavra, mas estarmos capacitados para a boa obra, Senhor, como vasos de honra em tuas mãos, papai. Capacita cada um, Senhor Jesus, que esteve aqui na frente, decidido, Senhor Jesus, a ser um vaso de honra em tuas mãos, papai. Obrigada, Senhor Jesus, por esse MOA. Obrigada por cada oração que o Senhor nos ouviu, Pai, que chegou a Ti como aroma suave, papai. Obrigada pelo Teu mover aqui neste lugar, pelo Teu doce Espírito Santo, falando ao nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai. Leva-nos para os nossos lares, Senhor Jesus, com alegria maior. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.